Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, quinta-feira, direto de Brasília, no momento em que acontece a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e também logo depois aí do anúncio do relator da Lava Jato, quem de fato assumiu aí a Lava Jato. Então vou comentar com você aí os bastidores, o que está acontecendo, qual deve ser a primeira decisão aí do Luiz Edson Fachin, que foi quem assumiu a relatoria da Lava Jato, qual seria a decisão mais decente, e vai compartilhando, pessoal, vai compartilhando, vai jogando esse vídeo pra frente, vai compartilhando. Opa, tem muita luz aqui. Vai compartilhando e já eu trago pra vocês informações. Oi, Fabiana chegando, Namã. Oi, pessoal, tudo bem? Ed, cheguei primeiro, diz o Ed. Yaríssima, tudo bem? Um ótimo dia a todos. Marco de Carvalho, boa tarde. Oi, Juliana, tudo bem? Ótimo dia a todos vocês. Vai compartilhando, pessoal, porque são informações muito importantes e que tem a ver diretamente com a nossa vida, tem a ver aí com a nossa república, tem a ver com o nosso Brasil. Pois muito bem, eu estava acompanhando aqui os discursos, né, porque hoje acontece a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, e eu estava acompanhando primeiro os principais discursos para comentar com você. Ainda está acontecendo aí, tem mais discurso da Erundina, mas quem é que vai querer ver o discurso da Erundina, né? Os principais discursos do Rodrigo Maia, né, o candidato à reeleição, aquele que quer rasgar a Constituição na cara de todo mundo, dar um tapão na cara dos brasileiros, o discurso do Bolsonaro, que lançou a candidatura dele, registrou ontem, sem alarde, sem fazer muito barulho, justamente para poder não ser tão atacado, né, e para conseguir fazer essa candidatura de forma decente. E teve o discurso agora também do Júlio Delgado, que foi um belo discurso. O Júlio Delgado, eu vou te falar, viu, destruiu o Rodrigo Maia. Agora o discurso do Bolsonaro, o Bolsonaro tava rouquinho, né, tava com bastante rouquidão na garganta. Até ontem eu falei para ele, come romã que faz bem pra garganta, toma um chazinho de gengibre, né? A gente tava falando ao telefone sobre a candidatura dele, eu queria mais informações, logo que essa informação saiu, foi divulgada, e o fato é que esses dois, todos os candidatos, né, são oposição ao Rodrigo Maia, alguns mais, outros menos, né? O Centrão faz aquele joguinho meio sem vergonha. O Juvair Arantes está com aquele jogo meio, né, mais para lá do que para cá, mas não chega a firmar aí uma grande oposição. O Rogério Rosso, lamentavelmente, né, fugiu da raia, né, largou a briga no meio, diz não quero mais brincar disso e saiu, lamentavelmente, né. Eu acho que essa atitude desmerece, né, a própria história política do Rogério Rosso. E o Rodrigo Maia é aquele que fez todo o jogo, costurou as alianças com Deus, com o diabo, com quem mais você imaginar. Então tem PT apoiando ele, tem PSDB apoiando ele, tem PMDB apoiando ele, tem DEM apoiando ele. Ele conseguiu, inclusive, se manter nessa disputa, mas ele tá em cima do muro, porque o Celso de Mello não deu a liminar afastando ele dessa eleição. Mas pode acontecer, eu duvido, porque o Supremo não está querendo mexer nesse vespeiro, mas pode acontecer que ele seja eleito e seja tirado da Câmara depois pelo Supremo. Pelo menos se o Supremo fizesse, de fato, o dever de casa, né? Mas vamos aqui aos discursos, gente. Não, antes aqui umas participações, tem que escolher o melhor dos piores ou o pior dos piores, né? Tem que escolher, né, dentre os piores, o menos pior. A Luciana diz que o cara é covarde, tá falando aí do Rogério Rosso. Eu também gostaria muito que ele tivesse continuado, né, mesmo que tomasse lá uma gongada nas urnas, né, mesmo que fosse não fosse eleito, e a probabilidade é de que não fosse eleito mesmo, porque Rodrigo Maia fez todos os acordos, mas é uma pena que ele desistiu. Mas o Bolsonaro encarou essa, e muita gente está citando Bolsonaro aqui, Bolsonaro. O Bolsonaro fez aí um belíssimo discurso firme, discurso forte, um discurso de cobrança, um discurso dizendo que a Câmara tem que parar de se acadelar. Ele não usou essa palavra é minha, né? Ele foi um pouco mais comedido, mas basicamente dizendo que a Câmara tem que parar de simplesmente dobrar a espinha, né, que tem que retomar a altivez, por exemplo, hoje o STF legisla, né, acabou subindo em cima da Câmara, faz o papel de legislador, enquanto a Câmara fica olhando, né, é o que nós tivemos aí com os últimos presidentes, em especial com o Rodrigo Maia, né, e a coisa continua acontecendo dessa forma, né, como um todo. O Rodrigo Maia fez um discurso patético, foi muito, muito feio o discurso dele, porque
ao mesmo tempo em que ele acaba deixando bem claro que sim, eu vou rasgar a Constituição, e foi o que ele disse que não faria na eleição passada. Ele disse que não faria isso, ele disse que o mandato seria tampão, que ele tinha um compromisso, que o mandato era de 6 meses, que palavra empenhada é palavra cumprida, né? Fez todo um discurso bonito durante a posse, e acabou que ele fez exatamente o contrário de tudo o que ele prometeu fazer. Então, o Rodrigo Maia fez exatamente o jogo do PT, aquela coisa, eu prometo, quando eu ganho, né, tchau pra vocês, eu nem lembro do que eu prometi. E além de espancar o rosto do brasileiro, rasgando a Constituição, ele fez grandes críticas ao juiz de primeira instância que proibiu a participação dele na eleição. Ele conseguiu derrubar essa decisão, mas houve um juiz que disse não, você não pode, porque fere o princípio constitucional, um juiz correto e corajoso, que liminarmente afastou o Maia da disputa, mas ele conseguiu derrubar isso, como eu disse que aconteceria, né? E ele atacou a todos e atacou aí a decisão judicial que simplesmente protegia a Constituição, o regimento interno, o próprio regimento interno da Câmara não pode ter essa eleição emendada, não pode. Né? E se ele quer ser candidato de novo à presidência da Câmara, ele tem que se eleger de novo no próximo mandato e aí disputar novamente. Júlio Delgado está pela 3ª vez no páreo, como eu disse, fez um belo discurso, muito crítico, muito ácido, relembrou alguns pontos aí do discurso do Maia, né, a época da campanha e assim que assumiu a presidência, quer dizer, jogou as verdades, né, no rosto de Maia, e as verdades são as mentiras que Maia contou, as verdades para nós são as mentiras que Maia contou, né, como eu disse para você, o Bolsonaro fez esse discurso forte. Qual é o jogo, gente? São 6 candidatos, tá? O jogo ensaiado é o seguinte, Maia leva a presidência da Câmara, ponto. Né? A não ser que haja uma grande reviravolta. Opa, estão batendo aqui no meu quarto. Vamos lá, gente. Eu tô no meu quarto de hotel aqui, eu voltei. Estão batendo no meu quarto. Vamos ver quem é e por que me incomoda. Eu estou fazendo uma transmissão ao vivo daqui a pouquinho, tá bom? É a camareira, tá, gente? A camareira que veio aqui no quarto para fazer a arrumação. Tá um pouquinho tarde para fazer a arrumação, né? Mas tudo bem, vamos lá. Voltemos aqui. Qual é o jogo? Como é que foi o jogo ensaiado, o jogo jogado, né, com o Rodrigo Maia? Ele fez aliança com vários partidos, como eu disse, aliança com Deus e o diabo, né? Não, Deus não, né? Deus não tá nesse negócio, né? Mas fez aliança com todo mundo para poder levar. Até ontem ele tinha 360 votos garantidos, né? Claro que nesse jogo da política tem muita traição. A traição é algo lamentavelmente inerente ali da política, né? Com os discursos, né, do Júlio Delgado, do Bolsonaro, batendo firme em cima do Rodrigo Maia, com a pressão das ruas, pode ser que um ou outro deputado consiga mudar de voto. Isso seria muito importante, até para que não fique tão escrachada, né, essa negociação toda. Né? Para que ter eleição se tudo é negociado? Para que ter eleição se todo mundo, né, faz as negociatas aí nos bastidores, né? A gente já sabe quem vai se eleger, e tudo aquilo lá é um circo e um teatro. Para quê? Então, esses discursos mais duros em cima da candidatura de Rodrigo Maia podem fazer com que um ou outro deputado, né, pensem 2 vezes aí e possa destinar o seu voto a outros candidatos, né? Mas o jogo está jogado e, como eu disse ontem no vídeo, né, Celso de Mello deu a eleição para o Rodrigo Maia, porque ao não dar a liminar, com as negociações feitas, o Rodrigo Maia, lamentavelmente, está eleito. E eu digo lamentavelmente, não é por uma questão pessoal, não, mas lamentavelmente porque o Rodrigo Maia tomou algumas decisões muito erradas durante a condução da Câmara, né? Ele chegou a achacar, em alguns momentos, o próprio governo, e achacar, que eu digo, não é no sentido de dinheiro, tá, gente? É no sentido de, olha, você faz o que eu quero, senão o projeto não entra aqui, né? O projeto do governo não entra. Ele enterrou o projeto da dívida dos estados, ele conduziu a sessão que arrebentou com as 10 medidas contra a corrupção, tanto arrebentou que o judiciário mandou voltar para a Câmara, mandou sair do Senado e voltar para a Câmara. Então, o Rodrigo Maia, num espaço tão curto de tempo, em 6 meses, deixou um legado terrível na Câmara dos Deputados. E esse legado, em 6 meses, vai se multiplicar por 4, 5 vezes, caso ele seja reeleito, e ele vai ser, lamentavelmente, né? É o que tudo indica. Então, eu vou ler algumas participações, já vou te falar do relator da Lava Jato. Pessoal, olha, Bolsonaro, falou muito, calou a boca de muitos, é verdade, o discurso dele foi muito bom, e o do Júlio Delgado também. Fora Maia, somos todos Bolsonaro, tem muita gente fazendo, fora Temer, o Renan tá falando, fora Temer, a Rose Silva Bolsonaro, o pessoal aqui fazendo bastante campanha pro Bolsonaro, mas a questão é a seguinte, o que nós falamos aqui
precisa refletir lá dentro, precisa ter voto dos parlamentares. E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com essa pressão política em cima do político mesmo. Porque muita gente diz, Joyce, mas você fica conversando com esses políticos aí, não adianta nada. Gente, nós temos que pressionar aqui para o político fazer lá. Eu não tenho mandato, você não tem mandato. Então a gente tem que pressionar lá, né? E é a hora de pressionar o seu parlamentar, né? Então, se você acha que é o Bolsonaro, pressione os parlamentares para que votem nele. Como eu disse, o jogo já está jogado, o placar já está feito, já está ensaiado, o Rodrigo Maia está eleito. Mas é preciso colocar uma candidatura de oposição e é preciso mostrar que essa gente não pode fazer o que quer e bem entende o tempo todo sair por aí rasgando leis, né? Pronto, né? Em relação ao STF, Lava Jato, escolhido o relator, Luiz Edson Fachin, tá lá, é o que vai comandar a relatoria da Lava Jato, tem muita teoria da conspiração, porque, gente, foi fraudado, foi um acordão com a Carmen Lúcia, porque isso, porque aquilo. Menos, né? Vamos lá, né? Luiz Edson Fachin é o ideal, né, dentro do Supremo? Para mim, o ideal seria a Carmen Lúcia, né? Ela seria ideal para comandar a Lava Jato. Agora, gente, dentro da turma, da segunda turma, é o que temos. Vai ser o melhor relator, né? Por quê? Porque senão poderia cair nas mãos do Lewandowski, imagina a desgraça, do Toffoli, imagina a desgraça de novo, né? E o próprio Gilmar Mendes, né, que eu digo para você, eu elogio algumas decisões dele, critico outras. O próprio Gilmar Mendes foi muito contra algumas ações da Lava Jato, é contra a prisão preventiva que dure um pouco mais, foi contra algumas decisões do Sérgio Moro, contra as 10 medidas contra a corrupção. Então, isso me deixa com o pé um pouquinho atrás, né, em relação a isso. Então, dentro do que tinha na segunda turma, a melhor opção era o Fachin. O Fachin fez campanha para Dilma Rousseff. Mas quando ele foi escolhido lá no Senado, ele foi sabatinado por 12 horas. E ele prometeu várias coisas, entre elas que ele julgaria qualquer partido, né, com o rigor da lei. Então vamos ver, é o que a gente espera do senhor Luiz Edson Fachin. O senhor apanhou muito da sociedade organizada e com merecimento, porque foi aí um braço político na época da campanha de Dilma, acabou chegando ao Supremo, né, debaixo de um monte de suspeições, mas será que chegou porque fez a campanha, isso e aquilo? Agora está na hora do senhor Luiz Edson Fachin honrar a amizade que tinha com o Teori e mostrar que pode fazer um trabalho correto e decente dentro do STF, que não precisa pagar, né, com a caneta a toga. E é o que a gente espera, que ele haja com rigor em relação à Lava Jato. E a primeira medida que ele tem que fazer é chamar de novo o Márcio Fontes. O Márcio Fontes é aquele juiz, o principal juiz auxiliar de Teori, e que simplesmente saiu, né, depois que tudo estava acontecendo, essa enrolação toda, indica, não indica, ele simplesmente deixou a Lava Jato, né, dentro do Supremo, e a primeira coisa que o Fachin tem que fazer, até como demonstração de isenção, é chamar de volta o juiz Márcio Fontes. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui e a gente se fala mais tarde. Tchau, tchau.